que agora tá entrando aqui, beleza. Joia, beleza, agora tá tudo certo. Então, damos sequência a nossos temas, né, sobre estilos arquitetônicos. E aí a gente estava conversando com o Diego agora um pouco antes de começar a aula, porque o Diego ele faz estágio de docência e ele precisa ministrar aulas, né? Então, a gente vai fazer com que... Eu vou dar a aula de hoje, vou dar a aula de amanhã, e aí no dia 14, né, porque finaliza a nossa aula de patrimônio, o Diego vai falar para nós sobre o Grand Tour, o que eu venho prometendo para vocês já desde ano passado, né? Faz um tempo que eu prometo isso para vocês. E aí, essa aula do Grand Tour vai encaixar bastante principalmente essa parte do Renascimento, né? Vou trazer a ideia das viagens, né? Da alta, né, alta burguesia, né? Em relação ao cúmulo de conhecimento. E essas viagens, geralmente não, né? O foco das viagens era enriquecer culturalmente o filho dessas famílias mais ricas, né? Em relação à arte, cultura e tudo mais. E tem muito a ver com Itália, e Itália tem muito a ver com, né, o estilo renascentista que a gente vai dar início agora. Então eu não vou falar tanto assim, porque, né, o Diego vai se debruçar um pouco mais sobre isso no dia 14. O que é o Renascimento, né? O Renascimento a gente já ouviu falar bastante disso, né? Né, talvez entre os períodos históricos mais marcantes, o Renascimento seja um dos períodos que a gente mais debate, a gente mais tem contato, né? Não sei explicar exatamente o porquê, né, desse privilégio somente para o Renascimento, mas a gente tem esse momento bem marcante assim, para nós, né? Às vezes a gente não consegue associar uma coisa com a outra, a gente vai começar a lembrar alguns detalhes, né, um pouco da cultura popular aqui que vai nos ajudar a focar um pouco mais em relação a isso. Então, ele dura mais ou menos entre o século XV e XVI, geralmente é mais ou menos esse período mesmo, né? Em torno de 200 anos que os estilos eles chegam a ter expressividade a ponto de ser notado e também um período de decadência que ele também aparentemente, né, é esquecido. O que acontece no Renascimento? Ele é uma revisitação à antiguidade clássica. Volto lá no nosso primeiro slide, nossa primeira aula, né, sobre os estilos greco, e românico. Né? Vamos pegar alguns elementos do clássico de volta. Então, a gente acabou de sair aqui do manuelino, né? Aquelas torres, né? As atalaias medievais, né? Pontos de vigia, cordas esculpidas. Então, a gente deixa de fazer isso, né, e volta para a antiguidade. Né? Esses elementos, de novo, né, como comentei com vocês, eles não são copiados, mas eles são reinterpretados. Né? Tem uma palavra bastante em moda hoje, que o estilo foi ressignificado, né? Um termo bastante em moda hoje. Mas é a mesma coisa, né? Então, você, né, pega elementos centrais e dá uma nova visão para aquilo, né? Só que essa reinterpretação ela tem uma vertente muito forte em relação ao naturalismo, ao racionalismo e ao humanismo. Né? São várias correntes filosóficas, né, bastante importantes para nós. O naturalismo, né, é a radicalização, né, do realismo. Né? Então, preconiza pelo realismo, né, no sentido mais estrito possível. A gente vai lembrar de algumas obras aí, né, daqui para frente, a gente vai perceber isso, né? Eu acho que só que eu não coloquei quadros aqui, né? Não coloquei pinturas, enfim, né? Mas vão lembrar o nome da pessoa aí, de algumas coisas em relação a isso. O racionalismo, né, ele vai dar prioridade à razão, né, e não mais, né, a qualquer outro elemento, né, de concepção, né, metafísica da coisa, mas o racional é a principal, né, linha de raciocínio aqui, né? E o humanismo, né, traz uma vertente para nós bastante legal assim, em relação a colocar os humanos como, né, como os principais, né, o primeiro da cadeia, vamos colocar assim, né? Somos importantes, né, a partir, né, da nossa concepção de pessoas, né?
você vai lembrar em relação a esse, né, talvez um dos expoentes mais clássicos assim, que a gente tem em relação a essa característica de colocar o humano em primeira pessoa, seja o desenho do Da Vinci do homem vitruviano, né, que é um homem, né, de braços abertos, né, e de pernas, né, num ângulo, sei lá, de 45 graus mais ou menos, e aí ao redor dele tem um círculo, né, e vai trazer isso para nós, né, da concepção racionalista, né, que dá exatamente perfeita, né, no círculo que ele coloca ali, né, colocando o humano em primeiro lugar, né, essa concepção, né, radicalmente realista, né, que o homem está nu ali, né, com seus defeitos, suas virtudes, né, colocadas numa única imagem. Faltou colocar essa foto para vocês da Vinci, mas eu imagino que vocês já viram, né? Quase que impossível não terem visto essa imagem do homem vitruviano. Depois dá um Google aí e dá, né? Vamos relembrar, na verdade. Para quem assistiu, acho que o Código da Vinci, salvo engano, uma das primeiras cenas em que o cara lá está sendo perseguido, mas ele se coloca como o homem vitruviano, assim, né? Ele desenha um círculo, deita no meio, ele está morrendo, né? Salvo engano, mas eu não lembro direito do Código da Vinci. Há uma articulação da lógica racional que busca proporções vigorosas, né? Então, a gente acabou de ver alguns elementos lá que, né, os rostos não tinham expressão, né? Os pés, né, digamos, deformados, né, mais longos do que o normal, dedos mais longos. Então, aqui a gente pode disso, aqui a gente vai para a proporção rigorosa, né? A ideia do racionalismo aqui, né? Então, as pessoas não têm um dedo compridão lá, né, uns pés compridão, não, a gente vai tentar, né, identificar esses elementos, né, com a principal, né, o fato de proporção real mesmo do que acontece, né? A palavra de ordem aqui no estilo renascimento, do renascentista, é o rigor, né? Então, esse rigor ele é alcançado através de valores exatos a medidas, né? Então, a gente não vai mais, né, modificar coisas, não vai fazer lá um ser supremo, só que por ele ser lá um Deus, um espírito maior, vai fazer ele gigantesco e tal, e mostrar que os homens são formiguinhas perto dele. Não é exatamente isso, né? Então aqui a gente vai ter valores exatos às medidas. As pessoas têm esse padrão, né? Não é porque o cara é rei, imperador, é o soldado, que eu vou fazer ele maior do que ele é, fazer ele mais forte do que ele é. Não, eu vou, né? Eu vou ter essa preocupação muito grande em relação aos valores exatos. Claro que tudo isso que eu estou falando sobre arte, né? E não tem nada de slide de arte, né? Então vai ficar meio confuso. Ao procurar um método preciso de medidas, criam novas formas para as perspectivas. Então, tem influência na matemática muito forte também. Né? É bem legal pensar, né, no contexto como um todo, né? Sempre tento localizar para vocês, né, o que está acontecendo no mundo quando a gente está analisando um fato isolado, né? Porque as coisas, né, têm um contexto, elas não ficam soltas, né? Se for analisar lá o possível eventual não conflito da Rússia com a Ucrânia hoje é uma coisa, se for olhar esse período que a gente está vendo agora, daqui a 300 anos, vai ter que contextualizar tudo isso, né? Só uma ideia lá de que um país quer invadir o outro tal, não faz muito sentido, né? Você tem que pensar em etnia, né? Em clãs ali que estão, né, brigando, né? Já numa anexação de um período, né, de um território que não foi tão legal assim, enfim, né? Você tem que entender todo um contexto antes de pensar só num ponto específico. Aqui que a gente faz? Abandona o linearismo gótico, né? Então o gótico tinha lá a ideia lá, né, do estreitinho, né? Então naves compridas, né, e pouco largas, e retoma-se, né, o arco redondo, retoma a cúpula que a gente tinha visto já nas outras manifestações, né? A gente tem aí seus primeiros efeitos, né, não sei como que fala isso, Brunelleschi, talvez, não sei, né, que foi o autor da Catedral de Florença, né? Florença, logicamente, na Itália. Eu não sei se eu tenho foto dessa catedral aí, eu acho que não, nos slides, acho que não. Aqui tem um ponto bem importante que é a atividade que a gente vai fazer, né? As colunas tomam o lugar dos pilares, né? Eu não vou detalhar para vocês, né, a diferença entre coluna e pilar. Vocês vão fazer isso para que fica mais fácil de vocês gravarem, né? Pela experiência que eu já tive em anos anteriores, quando eu explico para vocês, né? Se eu coloco numa prova, depois não vai ter prova, né? Mas se eu coloco numa prova, depois vocês não sabem. Confunde, na verdade. Né? Então, eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho, calma, mais para frente, né? Não agora.
sobre a diferença entre coluna e pilar e sobre as ordens gregas, né? Então aí vocês vão ter um vislumbre um pouco melhor sobre isso, né? O dórico, o jônico, coríntio, vocês vão ver essas coisinhas assim, né? Apenas pesquisando coluna e pilar que fica legal, assim, dá uma complementada na nossa aula. O compactamento é colossal, né? Como nas antigas termas romanas. E acreditava-se na genialidade individual, né? O que distingue os criadores dos indivíduos comuns, onde nomes significativos, né, influenciam a arquitetura. Aí vem, né? Pitágoras, né? Modelos matemáticos, racionalismo, né? Importante. A gente vai ter as tartarugas ninja, né? Que vocês vão lembrar bastante, né? O Donatello, né? O Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael. São os 4 nomes talvez mais famosos desse período, né? Aí você vai ter Alberto, Botticelli, vai ter outros caras que são bastante importantes, né? O Palácio Medici-Riccardi, não sei se é assim que fala, tenho a menor ideia. Em Florença é o modelo mais conhecido desse estilo. Então, são as principais características do estilo Renascimento, do renascentista. Então, a gente tem uma revisitação antiga de clássica, né? Só que agora a gente não tem mais aquela perspectiva, pelo menos na arquitetura, né? Tão grande em relação a colocar o Deus acima de tudo, assim, né? Um ser supremo, né? Até então, né, a gente vem pensando assim que nós, né, humanos, somos seres rastejantes, pecaminosos, que já nascemos com um pecado nas nossas costas. A gente tem que fazer lá uma espécie de transição, né, para nos livrarmos de um pecado original que a gente nem sabe que a gente fez, mas tem que ser batizado lá para remover esse pecado nosso, do mais janás. Então somos seres, né, nojentos, somos seres, todos são tudo errado, né? Aqui a gente começa a olhar um pouco mais para nós, né? Então, peraí, né? Talvez nós não sejamos, né, tão maus assim, né? O que um bebê que acabou de nascer em um pecado, né? Ele não sabe nem o que é o conceito de pecado, de certo, de errado, né? Como assim, né? Ele nasce já com uma marca, né? Com carimbo na testa, né? Você é um ser, né, desprezível, né? Então, a gente passa um pouco, passa um pouco de, né, muda um pouco esse olhar. Né? A ideia é essa, né? Você começa a olhar para nós também como seres importantes, né? Há quem diga que, né, isso vai gerar efeitos também, né, contraditórios, né? Eu não sou um grande especialista, né? Na verdade, sou bem muito longe disso em relação à religião, mas parece que na Bíblia, né, fala-se que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Algo assim. Eu não sei se está na Bíblia essa expressão. Mas aí outras pessoas dizem que, na verdade, o homem, né, no seu egocentrismo, né, na sua megalomania, fez Deus à sua imagem e semelhança, né? Porque, tecnicamente, nós nunca vimos Deus, né, para saber disso. E aí a gente projeta a ideia de Deus como um senhor barbudo, não sei o que e tal, né? Branco. Meio maluco pensar nisso, né? Aí tem alguns problemas um pouco maiores sobre Jesus Cristo, né? Que aí, né, tecnicamente, viveu um homem, né, chamado Jesus, que nasceu lá em Belém, não sei o que e tal. E a projeção, né, que a gente tem de Jesus Cristo é de um cara branco, né, loiro, de olhos azuis, o que não faz o menor sentido, né, pelo espaço geográfico que ele nasceu, né? Não tem possibilidade dele ser um homem branco de olhos azuis, né, cabelos lisos, né? Não tem a menor possibilidade disso. Mas a gente projeta dessa forma, né? Então, né, nós estamos projetando esses deuses, né, essas criaturas superiores à nossa imagem e semelhança, né, para a gente se comparar, né, se colocar no mesmo nível. Essa é uma outra discussão que eu não vou entrar, juro. Aqui, né, a gente tem as expressões, né, principais do Renascimento. Eu acho que, na verdade, tô começando a achar. Eu sempre tenho uma cola aqui que eu digo onde que é o lugar e eu não coloquei. Como eu não coloquei, eu acho que esse é o Palácio Medici-Riccardi. Eu acho que. Vou dar até um Google aqui, porque eu acho que esse é o Palácio Medici-Riccardi, que é a última linha ali do né, das nossas características principais ali, né? Que é o estilo mais conhecido do Renascimento. Então aqui temos a vista por fora e temos a vista por dentro dele, né? Veja que ele muda bastante, né? Então aqui a gente não tem mais, né,
a perspectiva lá das atalaias, né, cordas esculpidas, a gente não tem mais esses elementos aqui pensados. Tem um rigor, né, tem um modelo matemático bem aplicado aqui, né, linhas retas, né, a gente não tem aquelas coisas colossais, né, a gente tem, né, um padrão, né, aceitável, digamos assim, um prédio de 3 andares, vai ter uma altura compatível com 3 andares, não vai ter aquela coisa com teto gigantesco e tudo mais. Aqui a gente tem no slide inferior, né, a diferença entre coluna e pilar. Eu não vou falar para vocês aí, mas um tem uma função estrutural e o outro tem outra função estrutural. Aqui o que a gente está vendo, né, são as colunas aqui dentro, né, nessa imagem inferior na minha esquerda. Aqui, né. Eu falei para vocês lá que, né, nesse estilo tem uma concepção, me fugiu agora, naturalista, racionalista e humanista, né? São essas coisas. Então, a gente tem aqui, entre outras coisas, da revisitação clássica, a retomada do arco redondo, né? Então, no arco redondo, vocês estão vendo aí, né? Não é bem redondo, né? Mas, enfim, semicírculo, vamos colocar aí, né? Que estão vendo aqui os arcos, né? Meu mouse deve estar aparecendo para vocês. Então, aqui a gente tem, né, já nos desenhos aqui das sustentações do prédio, e aqui no teto também, né? A foto não está ajudando muito, né? Mas acho que dá para vocês perceberem que está o, né, semicírculo esse teto aqui, né? As portas, as janelas também estão nesse padrão aí do arco redondo, até lá em cima, lá no telhado, lá, né? A gente tem um detalhe lá no que nós chamaríamos de beiral hoje, né? Com vários semicírculos ali, fazendo, né, um adorno, né? Um uso aí desse padrão aí, né? Da revisitação do clássico aí. Aqui, esse palácio que fica em Firenze, né? Comentei com vocês. Ele, de acordo com a minha cola aqui, deve estar totalmente desatualizada em 2000. Tá aqui a data, né? Em 2015 custava 7 euros para você visitar, né? O euro deve estar uns 7 reais hoje, 6, 7 reais. Né? Então é mais ou menos esse o valor que vocês iam pagar. Talvez seja uns 10 euros hoje. Mas a inflação na Europa e nos Estados Unidos não é tão alta assim. Então, se subiu, vai subir 1 euro, não mais do que isso. Né? A nossa inflação que é tão flutuante assim. Aqui um outro exemplo, né? Essa é a Capela dos Reis Magos. Não tenho a menor ideia porque tem esse nome, né? Porque não tem nenhuma relação lá com, né? Pelo menos não espacialmente, né? Não, né? Em relação a território mesmo, né? Dos 3 Reis Magos que foram visitar Cristo, tá? Né? Não tem essa concepção, mas aqui, né? Sei lá, uma homenagem talvez, que é uma das salas que fica dentro desse palácio, né? Então, vocês conseguem ver também aí, né, o uso aqui da coluna aqui, né? Essas duas colunas que, na verdade, vocês vão perceber bastante na hora do trabalho lá, em relação às ordens gregas, né? Pelo detalhe aqui em cima, né? Vocês vão pesquisar com um pouco mais de calma, aí vocês vão perceber. Aqui dá para ver um pouquinho de arte, né? Então, aqui vocês conseguem, imagino eu, né? Apesar de estar pequenininha a imagem no computador de vocês aí, que tem aí já um padrão bastante diferenciado em relação às pinturas anteriores. Né? Então, aqui tem desenho de um burrinho, de um cavalo, sei lá o que é isso aqui, né? Opa, foi mal. Um tamanho considerável, né? Ainda mais colocando ele, né, em escala ao lado de uma pessoa, ali você percebe que eles estão numa altura compatível que a gente consegue enxergar no dia a dia. Né? E aí, os rostos vai ser impossível de vocês entenderem aqui, de verem o rosto e tudo mais. Mas, de novo, né, o rosto, né, com padrão, nada muito esticado, como a gente viu lá no estilo românico e tudo mais. Né? Então, aqui tem um uso, né, da racionalidade bem importante para nós. Aí, né? E talvez mais do que isso aqui, né, as imagens que devem estar sendo, né, imaginadas na cabeça de vocês aí. A gente falou de Da Vinci, a gente falou, né, de Michelangelo. Né? E a gente vai ter expressões artísticas aí fundamentais, né? A própria Mona Lisa, que talvez seja o quadro mais famoso aí, né, no nosso imaginário, o teto da Capela Sistina, aí vocês conseguem imaginar coisas que têm a proporção perfeita, né, pelo menos a projeção perfeita em relação a tamanho, né, a esticados, não esticados e por aí vai. Muito bem, né? 20 minutos, né, para um estilo só, é demais. Estilo maneirismo, né? Não é um mineirismo, né? Maneirismo, né? Vamos para o nosso segundo estilo da manhã hoje.
Então, veja que eu vou mudando as expressões, floresceu entre, né? Então, é o período que ele existiu, mais ou menos aqui 1525 a mais ou menos 1600, né? De novo, mais ou menos 200 anos, geralmente. Ele vai ter um estilo intermediário entre o Renascimento, que a gente acabou de ver, e o Barroco, né? Que é o nosso, né? Pela lógica aí, né? O nosso próximo estilo para finalizar a manhã de hoje. O ideal de clareza e equilíbrio do Renascimento, que a gente acabou de ver, ele é trocado pelo exagero e suntuosidade. Desde que a gente vai quebrando coisas. Né? Se eu quero me colocar como um diferente, eu preciso quebrar a lógica normal. Né? Então, você está vindo de um jeito, né? Eu vou modificar completamente isso. Né? Não vou dar esse exemplo, vai ser muito ruim, vai ser muito longe. Mas eu ia falar do Facebook, agora que mudou para Meta, né? O Facebook nem se chama mais Facebook, né? Isso, né, em relação à empresa, né? Mas a ideia é de quebrar esse paradigma, né? Todo mundo está ali de uma forma mais passiva, né? Com o uso, né, de avatares, né? De realidade virtual, você vai ser muito mais ativo, né, numa rede social. Mas não vai fazer muito sentido em relação a esse exemplo aqui. Mas basicamente é isso. Eu estou seguindo uma linha lá de ordem racional, né? Pô, não preciso ter uma parede de 5 metros de altura. A gente não conseguiu ir na mansão Vila Hilda ainda, mas talvez vocês já tenham ido com a escola, né? Na mansão Vila Hilda. Vocês observam claramente isso, né? No piso de baixo, né, que ficavam ali as pessoas trabalhando, fazendo comida, aquela coisa arada para servir, né, os donos da casa. É mais baixo do que o normal, né? É um teto pequeno. Aí você sobe, né, para a área, né, dos moradores, de fato, né? As paredes têm 3 metros de altura, né? Um troço absurdo, né? Super alto, mas então você tem essa. No Renascimento tinha aquele equilíbrio. Você não precisa, né, do parede de 5 metros de altura. Ninguém é gigante, né? Aqui a gente quebra isso, né? Agora eu quero já de novo, o exagero, né? Quero, né, a suntuosidade, é a melhor palavra mesmo que já está aí, né? Então, no maneirismo, né, o geral ele era gracioso, né, e preocupado a integrar a obra no ambiente. Isso aqui é muito legal em relação a pensar o contexto como um todo, né? Pensar em você colocar um prédio, né, construir um prédio e que ele converse com o lugar que ele está, né, que ele está posto, né? Isso é bem legal, assim. Pena que não vai poder fazer isso da técnica, né? Mas bem na frente da Catedral de Ponta Grossa, a gente tem uma esquina, assim, com vários prédios, né, antigos, né? Os primeiros prédios da cidade, né? Entre eles, onde tem acho que é Clique, Odontologia, nem sei se é mais a Clique, faz tanto tempo que não sai de casa. Mas tinha uma parte do odonto ali, um prédio de 2 andares, perto da antiga Magic, né? Que vocês, né, certamente nem entraram, nunca entraram na vida de vocês lá. Um prédio de 2 andares. Pelo que me contam da história, é o primeiro prédio de 2 andares da cidade. Ele está lá e ao lado dele, né, o tempo que essa clique estava lá ou está lá ainda, eles precisavam ampliar, né? E aí a ideia deles era construir um prédio ao lado, né? No mesmo padrão, né? Na mesma estética, né? Pelo menos na fachada, né? Para manter o equilíbrio e a harmonia da quadra, né? O que eu acho fantástico. Em contrapartida, né, falaram para eles que não seria legal, né, tentar replicar esse efeito, né? E o que valorizaria ainda mais aquele prédio de esquina, aquele 2 andares, seria eles fazerem um prédio ultra moderno do lado, que isso teria esse contraste, né, entre o antigo e o moderno, né, o clássico, né, e o moderno. Eu achei que ficou uma bela bosta ali, né? Tem um espelho de vidro e tal, eu achei que ele ficou muito ruim, na verdade. Eu sempre, na minha cabeça, pelo menos, eu sempre prego muito mais pela harmonia do ambiente, né? Porque nessa quebra, né, de tradicional, né, e moderno, a gente vai ver em qualquer lugar, né? Qualquer lugar que a gente vai ver um prédio que é preservado e do lado, né, aquelas coisas super modernas, né, junto, né? Pior do que isso, né, o nosso antigo, não vou nem saber o que é diesel, né? Mas tinha uma boate muito tempo atrás chamada Diesel, né? Que era, né, a Bali High de Ponta Grossa, perto da faculdade que nem é União mais, né? Faculdade Unopar, eu acho, em que ali era um antigo colégio, né? Um colégio estadual, imagino, municipal, não sei. E esse colégio, né, ele é desativado, vira uma boate, depois fica abandonado, né? Não tem nada.
e agora construíram 2 torres gigantescas, né? Talvez um dos prédios mais, né, mais recentes de Ponta Grossa. Só que a fachada do prédio ali, né, a gente já falou sobre, né, sobre tombamento, sobre, né, sobre esse nível de proteção, né, de tombamento. A fachada é protegida, já falei isso para vocês, certeza. E aí tem 2 prédios super modernos saindo do nada e a fachada solta ali, né? Então não faz sentido, né? Não tem essa integração, né? Então aqui a ideia geral é essa, né? Integrar a obra ao ambiente. Quando vocês forem estudar painéis interpretativos lá em áreas naturais, vocês vão ver que tem muito disso também. Né? Você não vai colocar um painel lá de concreto, né, metal, sei lá, né, numa área que não combina com isso. Né? Então, não faz muito sentido. Né? Você vai usar metal em áreas que são essenciais, né, que não tem como fugir disso. Né? Em outros lugares, você vai colocar lá madeira, você vai, né, utilizar algo que se integre ao ambiente, que não se destaque. Né? Um painel no buraco do padre não pode chamar mais atenção do que o buraco do padre. Né? Então, ele tem que estar integrado. Basicamente, isso aqui que o maneirismo vai pensar. Assim, né? A obra tem que estar integrada ao seu ambiente. Há um cuidado muito especial com a fachada. E aí, né, ao longo da história, foi considerada, né, uma obra, né, sem valor genuíno, né, porque ela vai... Né, essa suntuosidade, né, esse cuidado geral, você vai ter lá no gótico, você vai ter, né, dentro do estilo islâmico mesmo, né, você vai ter várias dicas, então foi meio que passado por cima desse estilo. Apresenta caprichos em detalhes labirintos e a semelhante ao gótico, eu ia falar para vocês. Prioriza as igrejas em planos longitudinais, então mais longas do que largas, né, então aí vem alguns elementos de crítica aí, né. Busca-se a atmosfera serena, né? Dignidade, as naves são escuras. Eu não sou muito bom nessa parte de nave, mas eu acho que nave é a parte em que ficam nas pessoas que assistem à missa ou fica no lugar que fica o padre. Não tem a menor ideia, gente. É um dos lugares. Eu acho que é um lugar que fica o padre. O acesso aos coros. Acho que o Diego vai colocar não, vai explicar para nós o que é, ou não sei. Então, se o Diego souber, coloca no chat, por favor, Diego. Mas eu acho que é as naves da parte onde ficam os padres lá. As naves são escuras e o acesso aos coros, né, são em escadas de estilo caracol. A gente vai conseguir observar esses quase isso, né, em relação a esse acesso lateral, né, em escada caracol, aos coros, mas em igrejas mais antigas. Não sei se tem alguém de Palmeira aí ou não, mas em Palmeira tem uma igreja muito linda mesmo, né, que nas laterais da igreja tem tipo, umas aberturas, assim, né, que é esse espaço, né? Essas escadas para subir nesses coros são em caracol. Geralmente em igrejas mais antigas, né? É a área central onde fica o povo. Obrigado, Diego. Então, a nave é a parte em que fica assistindo lá mesmo. As formas côncavo e convexas exageram os contrastes de luz, né? Então, pensa numa colher, né? Que eu sempre me confundo também, né? Mas acho que a parte interna da colher é côncava e a parte externa da colher é convexa. Né? Exageram o contraste de luz e sombra, né? O interesse era pela realidade de todos os dias. Enfim, essas são as características principais. Alguns exemplos para vocês verem. Né? Esse é do estilo maneirismo, né? Então vocês estão vendo que tem uma mudança brusca, né, em relação ao Renascimento. E algumas revisitações de novo, né? Então você vai ver coisas mais, né, você falou em labirintos, né? Falou algumas coisas assim, né? Um cuidado grande em relação à fachada. Né, nesse que eu falasse de T, ou de Ter, não sei como que fala, né, na Itália, e aqui voltam os pilares. Né? Então, a gente acabou de ver lá que no estilo renascentista tinha as colunas. Né? Aqui voltou, né, a ideia de pilar. Vocês vão ver a diferença depois. Aqui um outro exemplo, né, a ideia, né, de luz e sombra, né, formas côncavas e convexas. Né? A gente tá aqui não dá para perceber isso, né? Que tem um contraste de luz muito grande, né? Ainda que o prédio esteja, né, precisando de uma nova pintura na sua fachada, né? Mas aqui a gente percebe claramente, né, que um espaço aberto você vai ter muita luz e ali, poucos metros depois de entrar em qualquer um dos corredores ali, você já tem, né, pouquíssima incidência de luz, né? Que é essa característica principal aí, né? Esse é o Convento de Cristo, que fica em Portugal. Né? A foto não está ajudando muito, né? Falei para vocês que é semelhante ao gótico, né? Prioriza igrejas longitudinais. Aqui dá para perceber bem isso, né? A igreja é mais comprida do que larga. Bem mais, inclusive, né? Eu acho que pelo menos nesse desenho, né? Claro que não tem nada a ver estruturalmente, né?
Mas esse desenho me lembra, pelo menos não sei porquê, mas me lembra muito a igreja São José aqui em Ponta Grossa, né? Ela é toda de pedra por fora e tal, é uma igreja muito bonita, né? E ela tem essa característica bem similar a essa, né? Porque você tem, né, os bancos no meio, nas laterais, você tem um corredor que não tem banco, né? Então, mais ou menos esse desenho da geometria. A Marina falou que é de Palmeira. A igreja que eu falei fica bem na praça ali central de Palmeiras, fica o teatro, que estava em reforma, vocês já terminaram não, Paulo, a reforma, né? Aí tem a igreja, e do outro lado da rua tem uma choperia, né? Choperia do Tito, eu acho que é Tito. Né? Essa igreja que eu estou falando é sensacional, essa igreja é muito bonita mesmo. Geralmente, essas expressões, né, arquitetônicas, vai cair bastante na igreja, né? A igreja tem grana, né? Ainda que eles falem que não, né? Então, era mais fácil para eles, né, ter essas expressões. É muito bonito mesmo. Se um dia puderem ir até lá, né, para quem não é de Palmeiras, visitem, né? Uma segunda igreja que eu recomendo fortemente que vocês visitem, né, pelo padrão estético, é a igreja de Teixeira Soares também. Talvez seja a única igreja, né? Fica bem no centro também, tem um coreto na frente, uma praça, bem padrão, assim, de cidade né, pouco desenvolvida, né? E a igreja é fantástica também, muito legal. Várias pinturas, tá? Muito, muito, muito bonito mesmo. Então, aqui similar ao gótico, né? Mais longas do que largas, né? E as naves são escuras, né? E aqui dá para a gente perceber, né? Ainda que a foto não esteja ajudando muito, né? Mas dá para perceber que a parte que o povo fica, né? Tá escuro, né? Pelo menos na parte mais próxima de nós aqui, né? Talvez toda essa iluminação seja para foto exclusivamente. Né? Não sei explicar para você. Escada em caracol, só se para quem não tem muita ideia do que é uma escada em caracol, é uma escada nesse estilo. Claro que essa foto não tem nada a ver com o estilo, né? Essa escada aqui é super moderna, né? Não tem nada a ver com o estilo arquitetônico, mas só para vocês verem a escada retorcida, né? Para vocês entenderem, né, a ideia aí. Essa é uma solução de engenharia que a gente tem, né? Essa aqui não nesse estilo, né? Já em ferro mesmo, né? Para casas mais populares, né? Casas que são no estilo sobrado, né, com 2 pisos, e se precisa fazer uma escada. E o problema da escada na engenharia é que a escada toma muito espaço, né? A escada ela toma um espaço meio que desnecessário, vamos dizer assim, né? Você não pode fazer nada, né? Colocar um banheiro, geralmente as pessoas colocam um lavabo embaixo dela, né? Mas o teto fica muito baixo. Enfim, a escada, na verdade, em relação a espaços pequenos, ela é um problema, ela não é muito bom fazer isso. E aí as soluções arquitetônicas, né, engenheiras, né, nem arquitetônicas, não é fazer essa escada em caracol, né? Eles fazem como se fosse, né, um fosso de elevador só. Então você não deixa ela mais vertical do que horizontal. Só que fica feio, não fica tão legal assim. Estilo, para a gente finalizar hoje, 936. Putz. Estilo barroco, vamos lá no barroco, né, para a gente finalizar de vez esses 3 estilos de hoje. O barroco a gente vai ter, né, uma expressão muito grande no Brasil, né? Em Minas, principalmente, vocês vão ver, né, bastante coisa do barroco que é muito legal. O sentido original do termo significa grotesco, retorcido, irregular, né? Nessa vibe, assim, né? O que significa o barroco, né? Então, você não vai ter essas combinações clássicas, né? Coluna, pilar, abóbora, você não vai ter nada disso, né? Vai ter uma coisa, assim, mais artesanal, vamos dizer assim. Basicamente isso, né? Vai trazer para nós o nome, né? Barroco. Pode ser um potencial gigantesco em relação à religiosidade, né? Então, ela expressa de forma dramática e drástica a sua retórica do contraste, exagero, ostentação, muito legal isso, artifícios cênicos, e a palavra de ordem aqui seria o mais, não vou dizer absurdo, a palavra correta é essa mesmo, é o mais pitoresco possível. Né? Então, é aquela coisa assim que vai chamar a atenção mesmo, né? Mas na minha concepção, não por ser feio, né? Por ser extremamente, né, bonito, assim, que chama atenção mesmo, né? Você para e fica, né, absorvendo, né, a obra, né? É tipo quando a gente vai numa exposição de arte e se depara lá com uma obra, a gente fica lá, né, horas olhando para aquele quadro, né? Chega bem pertinho e se afasta, e senta, e levanta, sei o que, tá, fica milhões de vezes olhando. É mais ou menos isso, né? O barroco chama a atenção de nós. Procura-se atingir o esplendor no momento das liturgias, né? A gente falando de missas, né? Com a decoração interna das igrejas. A gente vai ver fotos aí. A grande teatralidade, dinamismo, urgência, subjetividade, apelo emocional, passionalidade e conflitos nas obras. Veja que é
uma carga simbólica, uma carga sentimental, tudo jogado de uma vez só aí. Então é uma bagunça, mas é pitoresco, né, a ideia, né? Do ponto de vista técnico, é uma profusão de curvas, né, de diagonais, jogo de luz, textura, então não vai ter mais nada tão retinho assim, vai ter textura. E o mais crucial de tudo era a harmonia no conjunto, né? Tanto interna quanto externa. Aqui a harmonia individual é sacrificada em nome da produção total. E aí no Brasil, né, como estilo colonial, ele evita a cúpula, né? Por que ele evita a cúpula, né? Aquelas semicírculos lá, né? Aquelas bolas lá, né? Olhadas de dentro, né? Porque você precisa de um conhecimento técnico para fazer isso, né? Não é tão simples fazer isso. Então a gente evita essas coisas, né, e procura soluções que são mais baratas, né? Mais econômicas. Aparece principalmente, né, com o nosso principal expoente aqui no Brasil, Antônio de Francisco Lisboa, um cara que a gente, né, costuma a chamar ele de Aleijadinho, né? A gente optou por, né, fazer o cara ser conhecido por uma deficiência, né, por uma doença que ele tinha, né? Então ele tinha uma doença que, né, os movimentos deles foram parando, né, gradativamente, né? E aí ele, né, as pessoas chamavam ele de Aleijadinho, né? Os trabalhos que ele fez ainda assim, né, são incríveis, né, são fantásticos. Eu vou dar uma acelerada aqui porque está acabando o tempo, né? Então essa Basílica de São Pedro, não, desculpa. Os exemplos típicos disso, né? É a Basílica de São Pedro no Vaticano, o Palácio de Versalhes em Paris, né? O palácio lá do Napoleão, né? E a arquitetura como um todo de Ouro Preto, né? Por isso está essa foto aí, né? Então a gente tem o pitoresco, né? Tem lá, né? Não vou falar para vocês o que é isso aqui, né? Tem a coluna e o pilar, né? Colocado sobreposto um do lado do outro aqui. Você vai ter, né, o teto reto, você vai ter torres, né? Você tem os detalhes arquitetônicos, é pitoresco, né? É o diferente, né? Então, você tem uma fachada que ela não é totalmente reta, mas ela também não é totalmente redonda. Então, ela é toda diferente, né? Então, ela chama a atenção, né, por esses detalhes, né? Aqui uma segunda foto, né, também de Ouro Preto, né? Ouro Preto é tipo Ponta Grossa, né? Você está subindo ou descendo, é uma loucura, é assim mesmo, né? Então, aí a gente tem algumas outras concepções, né? A igreja lá no fundo, né? Alguns monumentos, e era para ter mais uma foto, na verdade. Faltou uma foto aqui. Acho que eu coloquei essa foto que era para estar aqui, eu coloquei nos slides de interpretação do patrimônio, eu acho. Que é uma foto em que o professor Ricardo, lá da Geografia, ele comentou uma vez, e isso me chamou muita atenção, né? Que é uma obra do Aleijadinho, né? Que ele faz os 12 apóstolos, né? Então, tem uma igreja, tem uma praça, e os 12 apóstolos, né? Então, estão lá os caras lá apontando, tipo, vamos pensar nessa estátua aí, né? E eu já devo ter falado isso para vocês também. E uma das estátuas está apontando, né? Digamos que para o morro ali, né? E está apontando para o morro, né? Assim, né? Foi sei lá, provavelmente uma coincidência muito grande, né? Tava ali. E os caras queriam minerar esse morro, né? Ouro Preto, né? Vem, né? Por causa da de mineração. E aí o IFAM lá, sei lá, o COMPAC deles lá, o Conselho de Patrimônio lá de Ouro Preto, não sei exatamente quem foi o órgão, né? Eu estou recontando a história só. Conseguiu proibir a destruição, a mineração, né, desse morro, porque eles, né, conseguiram, né, convencer as pessoas que o morro fazia parte da obra, né, do Aleijadinho. Então, o Aleijadinho colocou aquele apóstolo apontando para o morro. Né? Se você tirar o morro, você vai descaracterizar, né, o patrimônio cultural que foi instalado ali, né, pensando no contexto, né, da obra como um todo, né? Então, eu vou ignorar o individual e pensar no contexto, né, no contexto em conjunto, né, na obra de arte em conjunto. E aí, se é verdade isso não é, não sei, né? Estou revendendo a história que eu comprei, mas fez sentido e o morro está lá ainda, né? Então, é uma coisa interessante tentar sensibilizar as pessoas, né, através, né, da arquitetura, da arte, né? São algumas coisas que chamam a atenção para nós. Paramos por aqui. Nosso próximo estilo é o título Rococó. Aí a gente dá continuidade amanhã. Beleza? Quer alguma pergunta, alguma sugestão, crítica, comentário? Fiquem à vontade.